Saudações buscadores, aqui é Thiago Sans e esse é o primeiro vlog do projeto Comunicação Espacial. Bom, antes de mais nada, a gente quer muito agradecer a todos os inscritos, todos os números do canal. Nós não imaginávamos essas interações agora, achávamos que esses números demorariam um tempo para aparecer. Não são números assim, nossa, astronômicos, mas o suficiente para que a gente pudesse realizar já muitas assistências, né? Porque todo projeto que é feito nesse sentido de comunicar com os espaciais ah, requer que a gente faça assistência, porque as pessoas que vivenciam essas experiências, esses contatos, elas não têm com quem tirar dúvidas. Então, você não vai falar disso com seus pais, com a sua família, com o seu psicólogo, muitas vezes nem os dirigentes espirituais de qual vocês podem frequentar, como por exemplo a Umbanda, o kardecista, muitas vezes eles mesmos não têm condições de responder a todas as dúvidas das experiências que temos. Então, nós que temos mais experiência nesse sentido, nós temos o dever de ajudar a todos, não é? Então, pensando nisso, nós desenvolvemos esse formato aqui de vlog semanalmente, né, respondendo as principais dúvidas, né, frequentes de todos, sejam elas feitas aqui nos comentários ou no nosso grupo de WhatsApp, que está aqui na descrição, o link, entrem lá, tá certo? E essa semana a gente vai falar primeiro sobre o projeto, as dúvidas mais comuns, frequentes relacionadas ao projeto. Eu estou aqui com a colinha, né, das dúvidas e já vamos a elas aqui, né? Bom, primeiro aí, lógico, é o que é o projeto Comunicação Espacial. Bom, o projeto Comunicação Espacial é um projeto onde um grupo de médiuns, né, desenvolve um trabalho extrafísico de comunicação com as consciências espaciais, né, extraterrestres. Isso se dá basicamente em projeções mentais diariamente, praticamente diariamente, já tem 8 meses, né? Há 8 meses que a gente desenvolve esse projeto. Então, isso é feito baseado em diretrizes, né, que nós recebemos das consciências que organizam esse projeto junto conosco extrafisicamente, né? Os extraterrestres que nos ajudam a organizar isso extrafisicamente, ou seja, as consciências que organizam a fila daquelas consciências que vão se comunicar conosco. É semelhante à psicografia espírita, né? Existem sempre mentores que estão à frente da organização de quem é que vai trazer a mensagem, enfim, é bem semelhante. E a gente sempre segue essas diretrizes que eles nos passam. Eles passam muitas dicas, diretrizes do que nós devemos fazer para facilitação, para criar nossos próprios métodos de contato, né? E que métodos que serão divulgados no futuro, porque é a nossa intenção divulgar estes métodos para que mais pessoas tenham suas próprias experiências e não dependam da gente para descobrir o que acontece, né? Que elas tenham suas próprias experiências e que isso seja um grande banco de dados, né, de informações, né? O projeto, essencialmente, ele é um projeto de pesquisa. Por quê? Porque todas as sessões diárias que a gente faz, elas são transcritas e colocadas em um software de pesquisa qualitativa, onde a gente pode cruzar as informações, cruzar os dados, né? Então, fica tudo armazenado em um grande banco de dados. Então, em essência, o PCA é um projeto de pesquisa, tá? E a gente tem planos de fazer com que esse material não fique apenas no meio digital, que vire livros, né? Por exemplo, né? Então nós chegaremos lá, espero, o projeto tem muito potencial nesse sentido. E o principal feito desse projeto, o que vocês têm que pensar quando vocês acompanham esse material, quando vocês estudam ele. Esse material ele veio para quebrar paradigmas, tá? Ele veio para que vocês ajudar a todos que veem ele a ressignificar não apenas a mediunidade, né, o que é mediunidade, como ressignificar a dualidade, né, o que é positivo, negativo, né, o que é bom, ruim, bem e mal, certo e errado. Né? Vocês verão muito questionamento nesse sentido, né, para a expansão de nossa própria consciência, tá certo? Então o projeto ele é super expansivo, vocês que já viram os vídeos vão perceber isso, tem muito conteúdo muito diferente para vir. Eu vou dar um exemplo do que significa isso, né? A gente tem que ver esses vídeos com a ideia de que temos que esvaziar as roupas dos nossos guarda-roupas para colocar roupas novas. Vamos dizer que todo o processo
todo o processo vem sempre sendo trazido ao longo do tempo, de uma forma diferente, vem sendo atualizado, vamos dizer assim. Nós vamos fazer parte dessa atualização de processos. Então, os espaciais contam coisas que, a gente tem que estar preparado para isso. Eu vou dizer para vocês um exemplo do que eles ressignificaram para nós. Nós temos um dogma esotérico de que a energia sutil é positiva e a energia densa é negativa. E os espaciais já disseram, não é nada disso. Então, nós estamos expandindo coisas que nós já considerávamos verdades absolutas. Então é importante que quando vocês acompanhem os vídeos, vocês deem o benefício da dúvida a ele. Né? Vocês comecem a pensar, nossa, mas olha que interessante, né? E dar vazão a isso, permitir-se alterar aquilo, não tragam nada engessado que não possa ser mudado, inclusive o próprio conteúdo do PCE, ele pode ser assim, um conteúdo que mudará, porque para a gente chegar num conceito acima, nós primeiro precisamos compreender um conceito intermediário. Então, nós vamos pegar um conceito anterior, mudar esse padrão para posteriormente compreendê-los de uma maneira mais próxima ainda da realidade. Então nós sempre vamos subindo o sarrafo do nosso projeto. Então mesmo aquilo que a gente traz, não tratem como verdade, tratem como possivelmente algo mais próximo do que é a realidade, tá certo? Tenham isso em mente ao acompanhar nossos vídeos, né? Agora a próxima pergunta é uma pergunta que foi feita, eu acho que pela grande maioria. Por que vocês se comunicam com as consciências em terceira pessoa? Bom, eu disse que o projeto é sobre pesquisa, né? E eu disse que nós precisamos ressignificar, entre muitas das coisas, a mediunidade, né? Então vamos lá. Quando nós estamos em terceira pessoa, significa que nós estamos participando ativamente, conscientemente, das comunicações. As pessoas elas têm uma visão de que as canalizações ou a mediunidade em geral, ela é muito Chico Xavier, muito ilibada, muito processual, elas já têm uma expectativa formada do que é que elas querem ver. Se não for aquilo, dentro daqueles padrões, então aquilo não é verdade, aquilo não é firme, aquilo é mentira, aquilo é um perigo, né? Não, vocês estão. E a gente principalmente escuta muito o lance de vocês estão mexendo com uma coisa que vocês não conhecem, né? Só que nós somos médiums experientes em diversas doutrinas e nós sabemos muito bem o que nós estamos fazendo. É como se nós tivéssemos sido treinados nossa vida inteira para chegar aqui neste agora e fazer o que nós estamos fazendo. Então, o que acontece, né, nesse ponto, né? Nós, enquanto pesquisadores, seguimos uma diretriz de empoderamento humano. Eles dizem assim: vocês não podem ser meros canalizadores, vocês têm que ser participantes do processo. Então, nós estamos lá também. E qual o benefício disso? Vejam, eles gostam de utilizar recursos conosco visuais. Muitas vezes, vou dar um exemplo, eles induzem um processo, vamos supor, de Atlântida. Então eles mostram o que ocorreu naquele período visualmente para nós, né? E nós vamos descrevendo este processo. Isso não seria possível numa canalização comum, certo? Ou então estamos lá para dizer como é que é a consciência. Ela é careca, ela é verde, ela é rosa, ela tem 6 dedos. Ou então, o planeta tem este bioma, é assim, assim, assado, né? Os arcturianos, por exemplo, nos levam para ver as câmaras e nós vemos detalhes como as cores, como até um logotipo em alto relevo no topo da câmara, né? Painéis de LED, coisas assim, são detalhes que a gente analisa, pega, traz tudo para pesquisa e escreve, transcreve tudo. Isso não seria possível se fosse uma canalização normal. Né? Isso não significa que nós não tenhamos sessões em que ocorrem psicofonias ou incorporações, porque ocorrem, né? Também é desse formato. Mas não se assustem ao ver que nós temos uma participação. Isso é um pouco uma vontade das consciências que elas querem que nós nos empoderemos, ou seja, o humano ele não está hierarquicamente abaixo de nenhuma outra consciência ou raça.
e nós podemos desde já desempenhar um papel importante, né, no meio que então seria o de visualizar, de vivenciar, de participar do processo, né? Não é uma ufolatria, eles querem que nós participemos, é o oposto, né? Então, essa é a nossa contribuição. Nós ressignificamos a nossa própria mediunidade para poder fazer este trabalho. Nós começamos a ver o que era possível de ser feito de um jeito que nós mesmos não imaginávamos ser capaz de ocorrer, né? Então, fica aí a dica e o convite para que todos ressignifiquem também a expectativa que vocês têm com relação ao trabalho espiritualizado, né? Do que é realmente, porque às vezes a expectativa não corresponde com a realidade do processo, tá? Então, essa é a principal dica. E com essa questão, também eu vou gostar muito de entrar nesse tema relacionado à formalidade ou informalidade. As pessoas começaram a observar que alguns dos vídeos há uma certa informalidade, que, claro, nós não estamos incorporando nenhuma consciência, então o médium está presente e ele passa aquilo que ele está vendo de uma maneira que fique mais fácil de captarmos, né? E, bom, por que a gente não se importa? E por que a gente segue a diretriz de ser informal? Bom, porque nós queremos falar com as pessoas mais jovens. Nós que temos 30, 40 anos para frente, não seremos os agentes da mudança tão fortemente quanto eles, os mais jovens, poderiam ser. Então a gente está querendo fazer conteúdo para eles, porque eles é que para a posteridade e não fazer alguma coisa além com esse conteúdo, tá certo? Então a gente quer chegar neles e é um mal necessário, ou por que não sermos nós mesmos? Por que a necessidade de sermos mais próximos possíveis de Chico Xavier, por exemplo? Não, isso são crenças limitantes que temos com relação à mediunidade, que nos afastam, na verdade, das experiências, né? E nós queremos que todos vocês tenham as experiências, né? Nossos métodos que são apresentados no projeto, eles serão todos, ah, ah, vamos dizer assim, unificados, né? Nós vamos colocar todos esses processos juntos, processados e divulgar isso para que outros grupos consigam seguir essas diretrizes, aquilo que deu certo para a gente e façam outras experiências e virem uma grande cadeia de conhecimento, né? É isso que a gente almeja para todos, né? Então, ressignificar a mediunidade é muito, muito importante nesse processo, tá certo? Então, esse é o motivo da gente falar em terceira pessoa. A outra pergunta é como vocês se protegem energeticamente? Essa é uma pergunta que daria um vídeo só disso, vamos dizer assim, né? Mas eu vou tentar resumir para vocês como ocorrem os processos, né? Extrafisicamente, né, existe a parte extrafísica e a parte que a gente faz aqui. Na parte extrafísica, ela possui, a fase astral dela são 3 fases principais. A primeira é a proteção que está mais próxima da gente durante as sessões. É uma bolha energética que fica ao redor do nosso campo energético natural que nós temos, né? Essa bolha energética é vinculada a um campo de observação, né, dirigido por uma pleiadiana, com muitos arcturianos dentro desse processo, tá certo? E então faz essa bolha que neutraliza muitos ataques, tá? Essa é a proteção mais próxima da gente. E a segunda proteção trata-se dos mentores, de um alinhamento feito por nossos mentores que são mais próximos de nós, né? E esse alinhamento é feito num padrão igual para todos do projeto. E esse padrão é definido sempre em reuniões onde todos os mentores participam, né? E então esse alinhamento energético sempre constante ocorre conosco. E há um terceiro elemento de defesa, que é, na verdade, a manutenção energética, nossa reciclagem energética. Então, a energia que a gente produz, ela sai de nós, ela é reciclada, ela é filtrada, né, ela é tratada e volta para a gente, né? Eles nos explicam que essa tem que ser essa é a melhor maneira, a maneira ideal, porque se eles colocassem energia nova, ou seja, se eles apenas tirassem a energia que está precisando de tratamento, né, e colocassem energia nova, isso não teria um efeito desejável, porque estariam algumas complicações. A primeira complicação seria uma disfunção, uma instabilidade no campo áurico nosso, que iria causar alguns problemas físicos. Então, precisa ser usada a mesma energia,
nossa, que já estava conosco. E o outro motivo de ser feito dessa forma é que a gente não virar muito alvo de consciências, né? Porque no momento que você recebe energia nova, você passa a chamar mais atenção de outras consciências menos conscientes, vamos dizer assim. Então, esse é o processo extrafísico principal. São esses três pilares principais de defesa, né? E nós temos também o nosso lado. Nada disso será possível de funcionar se a gente não fizer uma manutenção energética, uma higienização mental, né? Ou seja, se nós não tivermos disciplina. Então esse processo é muito importante. Nós precisamos ter essa disciplina diária, constante, né? E o outro lado é que nós somos um grupo muito universalista. São médiums que têm cada uma escola, vamos chamar assim. Então, cada médium faz sua defesa de seu próprio jeito, daquilo que funciona melhor para si. Alguns médiums tomam banhos de ervas, outros acendem velas, isso já é bastante para eles. Outros farão um ritual menor de pentagrama de banimento, né? E assim por diante. Cada um tem sua própria defesa energética, mas existem diretrizes em que todos precisam realizar. No caso, todos nós trabalhamos com cristais, certo? Seguindo as diretrizes de manutenção dos espaciais. Tá? Então, isso aqui é um pouco bem rápido de como nós nos protegemos, né? E aí vem uma outra pergunta relacionada, né? Como é que vocês sabem que não são plasmagens conversando com vocês? Bom, as plasmagens, como nós somos projetores também, para a gente é mais tranquilo, depois de um certo nível de conhecimento projetivo, identificar as plasmagens. Mas isso nem sempre é tão fácil. Então vocês já devem ter ouvido falar nos nossos episódios, né, que vocês provavelmente já viram, sobre o ajustador energético, o intermediário, né? Bom, esta figura nada mais é do que uma consciência próxima a nós que faz a tradução simultânea daquilo que a consciência que quer passar a mensagem vai dizer. Isso faz com que a gente consiga se comunicar diretamente com uma energia que nós já conhecemos, ou seja, facilita o contato, não fica cansativo e então nós trazemos a mensagem que a consciência gostaria através de um. Normalmente esse ajustador é um mentor nosso, um guia nosso, alguém que nós já conhecemos muito bem, tá certo? Então é feito esse trabalho. E estou falando isso porque certa vez nós tivemos um curso de plasmagem. Nós ah, fomos. Fizemos uma sessão e na sessão seguinte nos disseram: olha, aquela sessão que vocês fizeram, aquela consciência não era a consciência que vocês viram. Nossa, mas como assim não era, né? Pois é. E aí uma das coisas que eles nos disseram foi: vocês perguntaram para o ajustador em algum momento se estava correto? Então o ajustador ele sempre passa para a gente aquilo que nós precisamos, não só defensivamente falando, né? Mas eles também confirmam as informações para a gente. Eles participam ativamente do processo. Então quando nós temos alguma dúvida relacionada à plasmagem, nós sempre pedimos uma confirmação para o ajustador, né, para sabermos se há ou não alguma plasmagem ocorrendo. Tá? Então, esse processo é básico, é simples. Vocês podem ver que alguém pode perguntar: nossa, mas e se o ajustador for alguém plasmado? Não, não, porque nós conhecemos muito bem as energias das consciências que estão próximas a fazendo nossos ajustes. É muito difícil alguém se passar por elas porque são consciências que nós já temos uma experiência muito grande ao lado, né? Então, essa é a resposta para as plasmagens. Agora vamos, então, à próxima pergunta. Foram 10 vídeos upados, mas são mais de 100 sessões, é isso? Sim, né? Como eu disse, são 8 meses de trabalho, já são, de fato, mais de 130 sessões. E o que ocorre, né? O que vocês veem no YouTube é uma parte assim, é uma edição de uma sessão. As sessões elas podem ter assim de 1 hora até 1 hora e meia. Tem sessões que passam de 2 horas, mas são bem raras. Então nós fazemos uma edição para vocês, porque muitas vezes há longas pausas,
ou processos que são ditos que não dizem respeito ao assunto, né? E então nós fazemos uma edição para que aquilo fique assim menos cansativo e mais direto ao ponto, vamos dizer assim. Então, mas sim, são mais de 100 sessões já e em nosso projeto, como fazemos várias sessões durante a semana, são mais sessões do que vídeos que nós conseguimos editar, né? Então, sim, de fato, existem já mais de 100 sessões, né? E aí vem a próxima pergunta. Toda sessão gera conteúdo suficiente para um vídeo? Então, como eu disse, muitas sessões sim geram conteúdo para um vídeo. Algumas sessões têm um formato mais assim, sabe? Você sabe que tem sessão que tem mais um formato de livro, vamos dizer assim, do que um formato para YouTube. Mas em geral, todas as sessões elas são materiais fantásticos que podem ser consumidos em forma de vídeo. O problema é que a gente sabe que muita gente se cansa de ver um vídeo mais longo. Então, a gente quer mudar o formato e fazer também, por isso que a gente quer fazer em livros e tal, né? Mas todas as sessões são muito interessantes e poderiam virar vídeos, sim. E a próxima pergunta é: qual o critério para a seleção de qual sessão vai ao ar? Bom, essa pergunta é muito interessante porque, bom, a gente, como fazemos muitas sessões praticamente diárias, o que ocorre, né? Vamos dizer que muitas sessões vêm na frente de outras, elas acabam vindo com caráter mais urgente. Eu vou citar um exemplo que nós tivemos até agora. A maioria dos vídeos que nós upamos aqui no YouTube são vídeos relacionados à transição planetária, relacionados ao momento atual que nós vivemos da pandemia. Então não faz sentido a gente postar isso daqui a 5 anos, vamos chamar assim, né? É importante a gente postar isso agora, não é? Para ajudar as pessoas. Então, o critério ele é feito baseado na urgência, vamos chamar assim, né? Existem sessões que são muito complexas e que exigem então uma explicação prévia. E essas sessões elas precisam ser passadas com uma outra cautela, um outro cuidado, um outro zelo, né? E elas também não são inseridas assim de uma vez, né? E o critério ele é baseado realmente na urgência e na sequência daquilo que precisa ser passado relacionado ao aprendizado. Tem vídeos que são mais simples de serem compreendidos, outros que são mais complexos. A gente leva isso em conta para que a expansão que as pessoas precisem ter para entender um vídeo posterior seja adquirida antes de dele ir para o ar, tá? Vamos chamar assim. Ah, Próxima pergunta. De toda a extensão de seres que vocês já conseguiram se conectar, né? Qual a hierarquia ou evolução? Acredito que se refira aqui ao ser mais evoluído, né? Bom, as consciências elas não se manifestam dessa forma, elas não desejam muitas vezes classificá-las assim em uma caixinha, um formato, né? Mas sim, claro, nós sabemos o nível de evolutividade delas baseado numa métrica que temos, que é a métrica das ionas, né? Nós sabemos então o grau de evolutividade que esses seres possuem de vivência, de sabedoria. Então, sim, existe, a gente consegue saber a extensão, é uma extensão que é importante dizer isso desde já. A forma pouco importa, tá? É claro que o projeto ele tem essa preocupação de trazer detalhes das consciências, né? Mas, assim, sendo sincero, isso é apenas uma maneira de fisgar aqueles que estão muito presos na forma, tá? Porque é através dessas informações é que nós faremos com que eles prestem atenção no que realmente importa, que é a mensagem, o conteúdo. E então, assim, a hierarquia é uma palavra que eles não gostam muito, porque, conforme eles disseram em várias sessões, a importância que todos possuem dentro das manifestações de vida, elas são todas muito fundamentais. Então, não compete um julgamento,
de quem é mais ou menos importante, de quão hierarquicamente mais elevado é alguém, porque todos cumprem o seu papel, tá? Então, essa é a resposta que a gente dá para essa pergunta, né? A outra pergunta que temos aqui é: os povos interplanetários existem mesmo? Como chegamos neles? Então, vejam bem, né? Claro que eles existem, são outras matrizes de vida, nós vivemos a nossa matriz de vida aqui, existem outras matrizes de vida, e essas matrizes elas se conversam, né? Tanto que nós conversamos com eles. E as pessoas elas nos perguntam muito, né? Por que a gente não vê, né? E bom, porque a gente está olhando para o lado errado, né? A gente está esperando que as consciências sejam físicas também, né? E nós estamos medindo se existe vida, procurando vida física, vida como a nossa, achando que tudo evoluirá do jeito que o humano evoluiu, né? Isso não corresponde à realidade, né? Mas existem muitos seres. Existe biópsia, existe isso, existe aquilo. Tá, eles usam também corpos biológicos, né, que são artificiais e biológicos ao mesmo tempo, mas isso não significa ah, que a vida deles naturalmente seja na mesma dimensão que a nossa, tá? E é importante a gente ressignificar um pouco isso, né? É claro que nós conversamos com muitas pessoas, porque o tema é muito curioso, né? Nós conversamos com muitas pessoas que acham que a vida é igual à nossa, que nós vamos encontrar consciências que são exatamente iguais às nossas, né? E isso nem sempre é assim, né? O status quo é um pouco midiático, vamos dizer assim, um pouco hollywoodiano. Não é isso. Nós precisamos compreender que eles estão em outras dimensões, né? E isso é mais fácil, confesso, para quem é médium captar isso dessa maneira. Mas, enfim, as dimensões estão aí para todos. E esse é o projeto, um dos projetos do nosso PCE aqui, é conseguir fazer com que todos tenham sua própria experiência, que todos consigam, dentro das diretrizes que a gente vai divulgar um dia, conseguir ah, o seu próprio contato, a sua própria experiência, passar a compreender aquilo do jeito que nós compreendemos, tá certo? E, bom, acho que por hoje é isso. Já está quase com meia hora de vídeo e eu vou pedir para vocês curtirem, né? E importante que todo vídeo que vocês assistem, se aquele vídeo ressoou com vocês, comentem, compartilhem, colaborem para que isso chegue em mais pessoas, porque, enfim, nós precisamos aprender a usar o algoritmo, né, dessas ferramentas sociais que temos hoje. Né? É importante que a gente curta e comenta, porque isso facilita ah, com que cheguem outras pessoas. Né? Então, sempre que ressoar alguma coisa, faça a sua parte também para que este vídeo vá mais longe, tá bom? E é isso. Eu agradeço a todos de coração e espero ver vocês na semana que vem, tá certo? E um abração. Tchau, tchau.